especial, muito importante para todos nós, né? Todos nós, principalmente para nós líderes, né? Vamos estar atentos, ficar atentos, porque às vezes a gente quer ajudar pessoas, a gente quer orar por pessoas que estão enfrentando lutas, problemas sérios, né? Espíritos malignos trabalhando nessas vidas, e às vezes a gente, sem sabedoria, né? A gente quer entrar nessa de ajudar, arrastar todo mundo e cuidar, a gente quer colocar todo mundo no ombro e no colo, né? A gente, como líder, é assim, tenho isso comigo, entendeu? Mas a gente precisa vigiar, e a gente precisa ir dentro da palavra, entendeu? Conhecer a palavra, ter discernimento através da palavra de Deus, amém? E da oração. Então, muito importante isso. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Então, Deus me trouxe esta palavra, né? A noiva, olha só o título dessa palavra: a noiva displicente, entendeu? A noiva displicente. A noiva à toa, a noiva tola, a noiva louca, né? A palavra de Deus nos ensina, nos mostra aqui, nos deixa bem atentos sobre isso, né? Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Entendeu? Então é forte aqui essa palavra, nós vamos aprendendo coisas assim grandiosíssimas dentro dessa palavra. Primeiramente, Jesus ele compara, né, nesse texto aqui, essa parábola, ele está comparando o reino dos céus, né? Ele está comparando a igreja, nós como igreja, a igreja em geral, entendeu? E a igreja no fim dos tempos, né? Hoje, que nós estamos vivendo justamente essa parábola, nós estamos vivendo hoje, entendeu? Tem muitas pessoas que elas estão displicentes, muitas pessoas que se dizem eleitos, filhos de Deus, que garantem, que se acham eleitos, mas estão deixando que o diabo entre nas suas casas, nas suas famílias, no seu casamento, na sua vida espiritual, e apagando e tornando essas pessoas displicentes, né? Então, é interessante a gente saber que na realidade não é nem o diabo que entra primeiro. O que entra primeiro é a carne, entendeu? É a nossa displicência, a nossa imprudência, né? A nossa falta de interesse pelas coisas de Deus em primeiro lugar. Aí o diabo ele vai entrando depois disso, entendeu? O mundo vai entrando primeiro e depois que vem o diabo. Aí o diabo toma de conta mesmo, entendeu? Então, tem muitas pessoas que elas já estão dormindo mesmo, o sono mesmo
a dormência espiritual, o sono espiritual. Estão dormindo. E aí que é a questão, vem a questão de que a gente vai querer ajudar e a gente corre o risco, né? Lembra aquela história, né? De você, é provérbio, né? Que diz assim, aquele que andando, né? E ver uma questão alheia e a gente vai querer entrar para querer resolver, pegar essa questão e resolver, entendeu? É como o cão, é como você pegar o cão pela orelha, entendeu? Então, isso aqui é um alerta para nós. As 5 virgens prudentes disseram para as loucas, né? Não, aqui no versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Gente, muito forte. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. A palavra de Deus diz que a gente compra a salvação, sabe como? Sem dinheiro e sem preço. Mas como é que é isso? É com renúncia. A gente compra a salvação se rendendo a Deus, reconhecendo a nossa necessidade diante dele. Amém? Como ele falou para a igreja de Laodiceia. Vai, reconheça a tua necessidade. É como se Deus estava dizendo, reconheça a tua necessidade. Reconheça que tudo que tu tens é o que tu conquistou, né? Você conquistou com as coisas materiais. Então chega um ponto que a gente vai se envolvendo, né? Espiritualmente falando, né? A gente vai, a gente deixa o espiritual e vai se envolvendo com as coisas carnais, com a vida nesta terra. Vai se envolvendo, não tenho tempo para orar, não, porque eu estou muito cheia de afazeres, tem muita coisa para fazer, entendeu? A gente vai se envolvendo, e aí a gente perde até o interesse para orar. Eu já tive nesses dias, agora há pouco tempo, né? Já tive experiência de a gente estar com as pessoas e as pessoas dizem assim, não conta comigo para orar não, porque não vou orar. Imagina que eu vou orar 5 da manhã. E justamente pessoas que estão como diz o outro, matando cachorro a grito, né? Porque estão necessitadas espiritualmente. Estão com a vida bagunçada, entendeu? E a gente só tem um meio para ajudar. É incentivar a pessoa a orar. Eu só tenho esse meio. Tem outra coisa? Não tem. Botar nas costas e dizer, não, vem cá que eu vou orar por você, eu vou meditar na palavra por você, eu vou congregar por você. Vem. Às vezes eu tô lá na esquina. Você tá entendendo? Então é isso que está escrito aqui. É como se as 5 tá dizendo, não vem que não tem. Porque se a gente fosse voltar para o seu problema, para as suas necessidades, para as necessidades de vocês, nós vamos ficar sem também. Pode ler aí no texto, ó. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Tipo assim, se a gente for emprestar o nosso azeite para vocês, nós vamos ficar sem também. Então, eis a questão. Se a gente for, né, tomar o problema da pessoa, parar, entendeu? Parar tudo para poder resolver o problema das pessoas. E olha só, hein? Pessoas crentes de anos e anos e anos. Se duvidar, até mais do que você. Entendeu? Então tem essa questão da gente tomar uma posição de prudência. Isso é prudência. Não, eu posso te ajudar só até aqui. Amém? Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas está falando pregai o evangelho. Ensinai. Fazer discípulos. Então é você chegar e pegar uma pessoa que está crua de tudo, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, aí é diferente. Agora você chegar e pegar uma pessoa que já conhece o Evangelho, está rejeitando até comida na boca, entendeu? Você está querendo ajudar a pessoa, até dando comida na boca dela, de comida que eu falo no sentido espiritual, entendeu? Você está querendo dar a papinha ali na boca para a pessoa. Espera aí. Então, aí esse risco que nós corremos de sermos prejudicados. Entendeu? Eu já tive essa experiência de tentar ajudar o casamento dos outros e acabar me atrapalhando também no meu. Você está entendendo?
a ajudar outra pessoa que já conhece tanto tempo o evangelho, entendeu? E acabar a gente também sendo prejudicado. Então é isso que aqui a palavra do Senhor está dizendo, que as loucas disseram, dai-nos do vosso azeite, entendeu? Então tem aquela pessoa que ela quer tudo pronto, ela não quer ir orar junto com você, ela não quer ir congregar com você, você está entendendo? Quando eu tive passei pela situação de quase me desviar, ó, já conhecedora do Evangelho, já sendo batizada com o Espírito Santo, sabia onde estava a fonte, entendeu? E eu estava querendo sair fora, me afastar de Jesus. Mas chegou alguém para me ajudar. Mas o que esse alguém fez? Essa pessoa fez comigo? Me levou até a fonte. E diz assim, agora toma seu jeito. Agora faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Entendeu? Então, qual é o título dessa palavra? A noiva displicente. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, né? Então, a Bíblia diz que elas estavam como? Essas noivas displicentes, né? Elas eram loucas, a Bíblia diz aqui, loucas. Então, você deixar de orar é loucura. É você querer se matar mesmo espiritualmente. Você deixar de congregar, de ouvir a palavra, meditar na palavra, deixar da sua comunhão com o Espírito Santo é loucura, entendeu? É realmente querer morrer, entendeu? E a Bíblia deixa bem claro aqui, Jesus está dizendo que essas mulheres, essas noivas, né, essas 5 mulheres virgens, né, que estavam esperando o noivo, mas elas estavam displicentes, elas não se prepararam. Qual é a noiva que vai para um casamento sem pensar no vestido, sem pensar, né, no preparo, tudo antes? Meu Deus, você vê que é um casamento. Por isso Jesus usou esse exemplo de noivas. Porque uma noiva, ela se prepara um ano, né? Se preciso, for um ano antes, no mínimo. Ah, não, vou me casar o ano que vem, então vou me preparar. Então, assim é a igreja. Nós esperamos um noivo que é Jesus. Mas nós não podemos andar displicente, ainda mais hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Entendeu? Se você para de orar, toda a sua casa vai para o beleléu. Entendeu? Entendeu? Casamento, quando pensa que não, a gente já quer ficar imitando o mundo, entendeu? Imitando os artistas, né, da televisão, as atrizes e assim por diante, não é verdade? Como que pode, né? Entendeu? E querendo imitar o vizinho, a vizinha que está agindo dessa maneira, já está no segundo, terceiro casamento, eu também posso estar. Então o mundo está assim hoje, entendeu? Mas o que eu tenho que fazer? Vigiar. A Bíblia diz que eu preciso vigiar e orar para que eu não entre em tentação, para que eu não caia. Então, essas displicências, nós displicentes, como Jesus está dizendo, se você for uma pessoa displicente, não cuidar de você mesmo espiritualmente, você vai cair, você vai falhar, você vai errar e você vai viver errante. E quando Jesus voltar, Jesus está dizendo, e quando eu voltar, né? Quando o noivo, que é Jesus, voltar, você não vai poder se encontrar com ele. Por quê? Porque andou displicente, entendeu? Você não vai poder desfrutar do reino. Lembra? Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quantas pessoas, quantas mulheres, vamos falar das mulheres, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quantas mulheres andam displicentes e se dizem noiva de Jesus, se dizem uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Mas está lá, a casa toda bagunçada, filho para um lado, ela para outro, marido para outro, em casamento já está um desprazer de viver no casamento. E assim, isso são as noivas. Literalmente, Jesus está falando, ele compara com algo literal. Ele compara o que é espiritual com algo literal, entendeu? Então, ele está falando, entendeu? Elas eram loucas, elas eram displicentes. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor, porque deixaram de lado o que é prioridade. Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz aqui, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que tem de crente vivendo isso, uma vida, tá só na pendura, sabe? Tá só na pendura. Por quê? Porque não vive uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E aí o versículo 9 diz assim, mas as prudentes, as que estavam preparadas, responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós,
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Amém? E então tem muitas pessoas que Jesus vai voltar e vai encontrá-las despreparadas, entendeu? E tem muitas pessoas hoje, nesse exato momento, que estão vivendo na pendura no casamento, na pendura na família, na pendura na vida financeira, na pendura em todas as áreas. E aí corre para dizer, nos ajuda, ora por mim, me ajude. Tá? E às vezes são pessoas que há muito tempo conhecedoras do Evangelho, mas não tem uma vida, espiritualmente falando, entendeu? Firmada na rocha. Não tem, entendeu? Tá só ali, ore por mim, me ajuda. E a gente corre o risco de parar tudo, entendeu? E esquecer de si mesmo, esquecer da nossa casa, nossos familiares, para a gente poder correr por essas pessoas. Mas Jesus, olha, fique atento, Jesus não quer isso de mim, de você. Amém? Ele, pelo contrário, ele falou isso lá na igreja, para a igreja de Laodiceia, ele disse assim, olha, aconselho-te que de mim, amém? Então eu não vou poder dar para você, a pessoa que anda displicente espiritualmente, não quer orar, não quer ver uma vida com o Espírito Santo, eu não vou poder carregar essa pessoa no ombro, entendeu? No colo e fazer tudo por ela, até aquilo que ela tem que fazer. Tá errado, entendeu? Eu corro o risco de perder, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua alma, também nesse sentido. A gente queria ajudar um daqui, outro de lá, às vezes a gente até deixa de lado aquelas pessoas que não conhecem Jesus, para a gente ajudar um que já está há anos e anos, a gente ficar ajudando todo o tempo ali aquela pessoa. É como se a gente tá enxugando gelo, tapando o sol com a peneira. Você tá entendendo? E às vezes a pessoa nem quer, não conta comigo não, tá pensando o quê? Que eu vou orar com você 5 horas da manhã? Gente, eu ouvi isso, eu já ouvi isso de pessoas dizerem, tá pensando que, imagina. Então a pessoa tá ali aquém daquilo que Deus tem para ela, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de buscar a presença de Deus, ainda tem coragem de te dizer, não conta comigo, não pensa que eu vou orar contigo 5 horas da manhã, você tá entendendo? E aí a pessoa não quer, não tem mais prazer, entendeu? É isso que tá aqui, tá aqui no texto 25 de Mateus, tá aqui. Esse caso tá aqui, entendeu? Loucas, pessoas displicentes, que já passou da vontade, entendeu? Já não quer mais, já não tem mais vontade, o prazer da pessoa é só o mundo, entendeu? É triste isso. Então, olha só, a noiva que tem o nome de noiva, mas não é. A noiva que tem o nome de noiva, mas não é. Vai no versículo 8. Aqui, E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Elas tinham a lâmpada, elas tinham suas lâmpadas, elas tinham o nome, o título de crente, entendeu? O título de filhas de Deus, mas elas não tinham azeite. Elas não tinham a presença do Espírito Santo. Então, uma coisa é a igreja, eu estava ouvindo hoje um pastor, né? Até eu acho que foi o pastor Luiz Hermínio, eu estava ouvindo uma mensagem linda, hoje tremenda. Acho que foi que a gente ouve vários. Estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio, né? Ele estava falando que hoje existe tanto evangelho, entendeu? Só falta ser o evangelho verdadeiro, né? Mas existe tantos evangelhos que não são verdadeiros, no meio do verdadeiro, misturado com o verdadeiro, que as pessoas já não sabem mais qual é o evangelho verdadeiro. A gente corre o risco até de não saber qual é o evangelho verdadeiro, porque é uma coisa tão parecida, sabe? Tantas igrejas, tantas portas abertas, entendeu? Mas aqui, nesse texto, nós podemos ver, entendeu? O que é virgem verdadeira, o que é noiva verdadeira e o que é noiva que não é verdadeira. Mas há uma confusão, por quê? Porque ambas têm seus candeeiros, ambas são noivas, mas a diferença aqui é quem tem o azeite. Então a diferença para a gente saber que uma igreja é verdadeira é se ela tem de fato o azeite, a presença de Deus. Se lá a presença de Deus está. Meu Deus, é muito forte, né? Então a noiva que tem o nome de noiva, mas não é noiva. Então tem muitas portas abertas. Agora a diferença é
que a porta que Deus abre, olha só, ninguém pode fechar. Então, existem muitas portas que abriram e foram fechadas, entendeu? Foi Deus que fechou, entendeu? Você está entendendo? Então, existem muitas portas que estão abertas que não foi Deus que abriu, não foi Deus que abriu. Então, aí está a confusão. Mas para a gente tirar a prova, né, dos 9, para saber se realmente é ou não é, está aqui, no capítulo 25 de Mateus, entendeu? Até aqui elas eram noivas, estavam tudo igual, entendeu? Mas do versículo 8 em diante, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Você está entendendo? Então, a minha vida com Cristo, ela tem que ir até o fim, ela tem que alcançar o alvo. Deus diz, prossiga para o alvo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, prossiga para o alvo da suprema vocação do Senhor. Amém? Então, é esse meu dever, é esse teu dever, se nós somos de fato noiva do Senhor Jesus, fazemos parte da noiva de Jesus, nosso dever é olhar para o alvo. Amém? É olhar para o alvo. O alvo nunca vai terminar até que Jesus volte. Não vai poder desaparecer da nossa vista, só se eu quiser. E se eu quiser, o que eu vou fazer? Eu vou me tornar displicente, louca, aí sim, aí eu vou perder o alvo. Mas Jesus está me chamando, está te chamando para eu não perder, para nós não perdermos o alvo. Porque nós não somos noivas displicentes. Você não é noiva do Senhor Jesus displicente. Deus não quer uma noiva displicente. Amém? Uma noiva louca, que se interessa pelas coisas materiais, mas não se interessa pelo material. Eu estava vendo, eu estava ouvindo uma palavra que diz assim, ó, se você quer saber quem são as pessoas que têm a visão que Deus te deu para andar com você e para fazer a obra crescer, aquela igreja crescer, a igreja local, né? É só você começar a observar qual é o maior interesse dessa pessoa. Olha aí como é fácil a gente saber qual é o maior interesse. Né? Então, aqui nesse texto, nós vemos aqui que o interesse dessas noivas, dessas virgens imprudentes, loucas, o interesse delas não era o azeite, não era a presença de Deus. É tanto que elas foram se preocupar quando o noivo já estava às portas. Vai acontecer isso, entendeu? Com muita gente. Entendeu? Vai querer se preocupar em cima da hora e não vai achar mais um noivo. Então, e aí as prudentes disseram, não, nós não vamos fazer isso não, dado o nosso azeite para vocês. Por quê? Porque pode faltar para mim, para nós e para vocês. E aí? Então, para que não falte para nós e para vocês, vão e façam a parte de vocês. Vão e procurem quem vende. Amém? E aí é onde a gente vai. Entendeu? Então, olha só, onde a gente vai chegar também, que é no texto de Apocalipse, capítulo 3, né? Então, olha só, o testemunho da obediência, entendeu? Testemunho da nossa obediência, né? A obediência dos eleitos de Cristo é que vai punir a rebeldia dos insubmissos e rebeldes, né? Quer ver? Então, o nosso testemunho, o testemunho dos obedientes, das pessoas que estão em Cristo, vai punir a rebeldia, a desobediência daquele que não está. Porque aquele que não está vai olhar para o outro que vive na obediência e vai dizer assim, como que a casa dele prospera? Como que o casamento dele é uma bênção? Olha, como é que é os filhos dessa pessoa? Você está entendendo? Então, nós não podemos gastar o nosso tempo com aqueles que estão há anos e anos dizendo servir a Deus, não querem uma vida de oração, e você convida e a pessoa não quer, nós não podemos nos deter por essas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia garante qual é o meio mais fácil, qual é o roteiro, o caminho mais fácil para a gente alcançar as pessoas rebeldes. Para a gente alcançar as pessoas displicentes. Qual é o caminho mais fácil? Entendeu? É o nosso testemunho, é o testemunho da nossa vida, é o testemunho da nossa casa, é o testemunho do nosso casamento, é o testemunho de tudo que a gente tem. Vai alcançar, vai abarcar assim, ó, vai abarcar bem no meio, entendeu? Bem no alvo, vai atingir o alvo. Como, pastora? Mostra para mim, vamos ver? Judas, versículo 20 e 23. Vamos lá.
Tá bom? Eu quero ir com você. Judas, versículo 20 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 20 é o versículo. Judas é só um capítulo, tá? Por isso que eu vou no versículo. Judas, versículo 20 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó. Mas eu gostaria de antes. Não, vamos lá. No 20, tá? É melhor. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Você viu como Deus ele está tratando individualmente? Cada um de nós temos que ter essa postura de querer ser edificado, entendeu? A nós mesmos, individualmente, ó, na nossa fé santíssima, orando no Espírito. Você viu? Eu não vou poder fazer por aquela pessoa o que ela tem que fazer por ela mesma. Porque a própria palavra de Deus vai dizer assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha aí, ó, mais uma vez, ó, conservai a vós mesmos. Então dá para mim carregar alguém, entendeu? De anos e anos e anos de crente que não quer saber de orar, crente fajuto que não quer saber de viver uma vida com Deus, dá para me carregar no ombro, entendeu? E a pessoa ainda rejeitando ainda ajuda? Não dá. Tá escrito aqui, ó, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. E aí entra, entendeu? Depois que você se conserva, se prepara no espírito, aí sim você vai ser capaz de poder ajudar outros. Amém? E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, olha o que a Bíblia diz, alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, e você tem que saber até como cuidar para que você não se envolva ao ponto de você também perder sua fé. Forte, né? A ponto de você também não ser prejudicado, né? Aí vai, e aí você vai também, abra aí agora, deixa aberto 2 Coríntios 10, 5 e 6. Então, o testemunho da obediência dos eleitos de Cristo é que vai punir a rebeldia dos insubmissos e rebeldes. Amém? Você corre um grande risco em querer parar tudo, gastar um tempão, né, em querer ensinar os que não querem, né? Os que não querem o quê? Os que não querem compromissos com Cristo, o noivo, entendeu? Então, aquelas 5 virgens loucas, imprudentes, displicentes, elas não queriam compromisso. Elas queriam na última hora, só que na última hora não deu tempo. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6, onde eu tenho que estar ocupado? Com quem que eu tenho que estar ocupado para eu poder punir a rebeldia, a desobediência dos rebeldes? Entendeu? Tá aqui, capítulo 10 de 2 Coríntios, versículos 5 e 6. Deus diz na palavra dele aqui, ó. Vou ler aqui com vocês. Capítulo 10, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar quer dizer punir, toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, 5 noivas prudentes puniram, entendeu? A rebeldia, a displicência,
a desobediência de 5 noivas imprudentes, 5 loucas. Porque, na realidade, aquele texto quer dizer o quê? Que aquelas 5 prudentes estavam mostrando para as imprudentes, para as loucas, que elas poderiam também ter feito o mesmo. Então, quando você se põe na sua posição, se você se reposiciona, né? Palavra do pastor, né? Do pastor Luiz Hermínio, né? Deus usando ele. Se reposicione, se coloque na posição que Deus quer que você esteja. E aí o que vai acontecer? Entendeu? Vai acontecer que aqueles que estão rebeldes, aqueles que estão desobedientes, aqueles que não querem compromisso, entendeu? Vai haver alguns, como diz Judas, né? 22 e 23. Vai haver alguns que vão ser arrebatados da sua rebeldia, da sua desobediência. Por quê? Por causa da sua obediência. Amém? Então, 2 Coríntios 10, tá muito claro para mim e para você, não é? E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, o meu testemunho, olha só, de amor a Deus, de compromisso com Deus, vai arrastar muitos outros também, entendeu? Ou vai também punir a rebeldia de outros, porque o que aconteceu ali naquele texto é que a prudência, a obediência, né, daquelas 5 virgens prudentes, entendeu? Puniu a rebeldia, mostrou que elas também seriam capazes, mas elas não fizeram porque não quiseram, entendeu? Por isso chama-se as virgens loucas, imprudentes, entendeu? Então a pessoa, ela tem que querer, é ou não é? Ela tem que querer, amém? Ela tem que querer. E quando elas disseram, vão e comprem, aonde se compra? Né? Aonde se compra? Sem dinheiro e sem preço. Apocalipse 3, né? Jesus falando com a igreja de Laodiceia, ele mandou que essa igreja comprasse dele. Elas disseram assim, vão aos mercadores e comprem para vocês óleo, entendeu? E Jesus disse aqui para a igreja de Laodiceia a mesma coisa, né? Eu aconselho-te que de mim, ó, por quê? Porque essa igreja estava também displicente, entendeu? Ela estava displicente, estava nua, estava pobre, e achando que estava tudo bem, entendeu? Igual as 5 virgens imprudentes, né? Igual Mateus capítulo 25, que fala das virgens loucas, né? Então Jesus disse aqui, ó, para essa igreja, né? Ele disse assim, versículo 15, né? Ele diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que é mais fácil uma pessoa que não tem conhecimento da verdade da palavra de Deus, está fria totalmente, porque não conhece verdadeiramente a Deus, é mais fácil de você conquistar para Jesus do que uma pessoa que já conhece e está se achando, entendeu? Ah, não, eu sei mais do que você, eu posso mais do que você. Então tem muito. O mundo está cheio de pessoas que estão convencidas, mas não convertidas. Entendeu? Então Jesus falou isso para essa igreja. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, entendeu? Então tem pessoas que são assim, estão assim, entendeu? Só porque conquistaram muita coisa no material, na questão material, e aí se acham, né? Entendeu? Mas vivem como um homem natural. E a Bíblia diz que o homem natural não entende, não compreende, não tem nada a ver com Deus. Então, ali se vê Jesus falando, fazendo uma comparação, né, da igreja que vive no natural, que vive para si, e a igreja que vive para ele. Entendeu? A igreja que vive para ele se encontrou com ele, mas a igreja que vivia para si mesmo, entendeu? Até tentou, mas tentou na última hora, foi dar o resto para Deus, mas não alcançou mais. Então Jesus está falando isso, ele está contando uma parábola do futuro, amém? Da minha vida, da sua vida, do mundo hoje, da vida que nós estamos vivendo hoje, por isso nós temos que estar alertos,
Amém? Porque o que ele estava falando lá em Mateus capítulo 25 é o que se cumpre hoje, é o que vai se cumprir na volta dele. E que ele já está às portas. Meu pai, Ndalabarai, Siketuririba bababai. Vamos estar atentos, amém? Apocalipse capítulo 18, ou capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te, aqui que eu quero chegar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Só tem um meio da gente ser edificado. Só tem um meio da gente crescer espiritualmente. Amém? Construídos em Deus. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 2. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se, ou seja, capítulo 14, versículo 4. O que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Amém? Entra numa posição, amém, de homens espirituais, de uma vida espiritual. É aí que Deus quer que eu chegue. É aí que Deus me quer. Amém? Então, a pessoa que ela não tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, ela vai dar trabalho para muitas pessoas. Ela vai dar trabalho. E ela vai querer que as pessoas carreguem elas no ombro. Entendeu? Mas, eita, você está alerta agora, hein? Amém? Você está alerta. Lá nesse mesmo texto, a Bíblia está dizendo que aquelas 5 virgens disseram, não, para não ser o caso, para não acontecer que falte para vocês e para nós não podemos dividir, nós não podemos repartir. Não, agora vai e faça a sua parte. Amém? Façam a parte de vocês. E aí já não tinha mais tempo. Então, versículo 18, Jesus está dizendo aqui, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas. Ele está falando da noiva. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Amém? Estas são as vestimentas, os atavios da noiva de Cristo. Amém? E nós não encontramos um no outro, nós não vamos encontrar nos outros, no pastor, nos irmãos, não. O meu dever é de encontrar isto em Cristo. Vestes preciosas está em Cristo, colírio está em Cristo, azeite está em Cristo, é nele que eu compro. Amém? Como que eu compro? Com a minha disponibilidade, com o meu desejo, minha vontade, meu querer. Lembra da canção? Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Amém? Por que essa canção? Amém? Porque só o Senhor vai te revestir de poder, só Ele vai te ataviar para você se encontrar com o noivo. Só Deus, o Deus Todo-Poderoso, está escrito em João capítulo 6, versículo 65. Ninguém vai poder te ataviar, te ornamentar como noiva, para te entregar para Jesus, se não for o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Amém? O Pai amoroso. Andai. Siriri, manamanai. Ele diz isso em Efésios capítulo 4. Só terminando aqui. Ele diz assim: olha, não, eu terminei, né? Mas eu vou voltar esse versículo novamente. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque tem muitas pessoas que estão se achando, não, eu já tenho tudo, eu já posso tudo. Aí lá dentro de casa a vergonha da nudez aparece. Por quê? Porque acontece lá um problema entre você e o marido, e aí você não sabe perdoar, né? Aí pronto, lá se vai a nudez aparecendo, né? Entre o filho e não sabe como viver com o filho, conviver com os filhos, e aí lá vai o conflito, entendeu? Vindo da parte de alguém que ora, olha aí. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que estar revestidos. Quando a Bíblia diz revestidos, é como uma parede, que há um revestimento nela, que não vai se olhar ali o tijolo, o cimento lá, não, ela está revestida, ela está muito bem preparada para poder suportar pesos que vêm sobre ela. Amém? Da mesma forma nós, amém? Revestidos do poder de Deus. E aí Jesus está chamando para que a gente se revista nele. Aonde está escrito? Efésios 4. De novo, vamos lá. Amém? Efésios 4.
Então, esse horário que nós estamos juntos aqui agora, né, meio-dia e pouco, só para missionários. Rima, Ketunda, Lamanai, só para quem realmente ama, só para quem já tem a ferida, né, no coração de fome por Deus. Há uma ferida no teu coração? Amém. Ou você ainda está cantando aí? Amém. Ou você ainda está cantando? Fere meu coração. Não, já está ferido. Esse coração tem que estar ferido. Deus está procurando de pessoas que estão com o coração ferido por fome, de fome por Ele. Amém? Efésios capítulo 4. Olha o que está escrito. Versículo 22. Olha o ornamento que ele tá falando, né? Então, quais são esses preparos, né? Então, a pessoa tem que querer, ela tem que querer isto. Ninguém pode forçar ninguém pode meter de goela abaixo para ninguém, não. Entendeu? Isso aqui não. Isso aqui não. Você pode convidar uma pessoa, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra. Até aí você ainda pode fazer, pode arrastar a pessoa, ir lá, buscar ela, botar ela no teu carro, levar para a igreja. Mas quando a pessoa já está passada, entendeu? Sabe, já está cheirando mal, porque esqueceu a Deus, deixou Deus de lado, ainda tem coragem de dizer, não pensa comigo, não conta comigo para orar de madrugada, porque eu vou estar no meu sono, porque eu tenho trabalho de manhã, eu tenho que trabalhar o dia todo, tenho que fazer acontecer. O que eu encontro de pessoas que dizem isso, que pensam dessa maneira, entendeu? Pois é, mas Deus está falando aqui agora, Ele está falando comigo e com você, se cuide, amém? Se cuide. E muito cuidado com as noivas desmazeladas. Os que têm título de crente estão desmazelados, loucos, entendeu? Displicentes, entendeu? Cuidado, porque pode faltar azeite para você e pode faltar azeite, já falta azeite para essa pessoa, né? Para essas pessoas e pode faltar para ti também. Muito cuidado, entendeu? Nós temos que ter cuidado. Essa foi a palavra do Senhor para mim esses últimos dias. Que quanto ao trato, olha só. Então a pessoa tem que querer. Tá aqui, ó, tá escrito, ó. Tá escrito aqui, ó, para mim e para você. Quanto ao trato passado, vos despojeis. Quem é que vai fazer eu me despojar de mim mesma? Eu mesmo. Eu que tenho que querer, porque Deus não quer ninguém obrigado. Deus não força ninguém. Lembra? Tudo que é forçado é estupro. Mas Deus está falando, cada um de nós, eu não posso despojar ninguém, eu não posso fazer ninguém se despojar do velho homem. Está aqui, Deus está mandando cada um de nós nos despojar do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Meu Pai, só eu vou poder fazer isso comigo, só você vai poder fazer isso com você. Agora o 24, e vos revistais do novo homem. Só quem pode fazer isso é você junto com Deus. Revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha aí, continua a tua responsabilidade, a minha responsabilidade. Isso aqui é individual. Eu tenho que me despojar do velho homem, largar o velho homem, as velhas manias, querer uma mudança para a minha vida e deixar que Jesus, que Deus, o Pai Todo-Poderoso, faça essa mudança em mim, porque também não sou eu que vou fazer, é Deus que vai fazer em mim. Então, homem nenhum pode fazer na tua vida, homem nenhum pode fazer na minha vida, pessoa, ninguém pode fazer, porque a Bíblia diz que é criado em verdadeira justiça e santidade, segundo Deus. Eu só posso ser formada, amém? Para estar bem ataviada, bem preparada, como noiva de Cristo, como alguém que Jesus escolheu, amém? Como escolhida de Deus, eu só posso estar bem preparada se eu deixar que Deus me prepare. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Foi o que a gente leu, tá bom? Entendeu? Quais são, olha só, quais são os preparos para nos tornarmos verdadeiras noivas, né, de Cristo? Quais são os preparos, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 20, nos ensina quais são os preparos. Nós vimos aqui em Efésios, né? Quais são os preparos? Primeiro, nos despojar das velhas roupas, das vestes velhas, né? Do homem carnal,
largar de mão, amém? Glória a Deus, do cheiro de carne, do fedor da carne, né? E querer se revestir do novo homem, que é só Deus pode nos fazer em nós, amém? E aí ele fala isso, voltando novamente a Apocalipse 3, né? Quais são as vestes? Quais são os atavios? Como que ele quer nos revestir? Como é que ele quer nos transformar? Como é que ele quer nos ataviar? Como é que ele quer nos preparar como noiva? Ele diz aqui para a igreja, né, de Laodiceia, e aqui você pode pegar também para você, porque é a igreja de hoje. A igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, olha só. Diz assim, ele fala aqui, ó, e aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, olha aí, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam, até, ou seja, se pois zeloso e arrepende-te. Amém? Olha só, essa é a necessidade minha e sua, amém? De toda a igreja do Senhor na terra. Deus, ele repreende e castiga a todos quanto ama. E ele diz assim, ele quer que nós sejamos zelosos e nos arrependemos. Amém? Glória a Deus, arrependimento é zelo. Arrependimento é zelo. Amém? Glória a Deus, repreensão é zelo. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha aí, ele não estupra ninguém, ele não entra no teu coração de forma estúpida, não. Ele entra batendo, convidando, batendo a porta. Posso entrar? Amém? Vem comigo orar. Quando Jesus te chama para orar, tirar um tempo só para ti e para ele está batendo a porta. Amém? Ele está te convidando. Dizendo, você vem comigo orar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Amém? Quando ele te convida para orar, é ele batendo a porta. E se você ouvir a voz e abrir a porta, deixar ceder, dizer, eu vou sim, Senhor, eu vou orar. Amém? Eu vou sim, Senhor, eu vou tirar esse tempo, meu Pai. Amém? Abrir a porta, é isso. Entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Aí você começa a orar 1 hora. Amém? Aí depois você vai começando a se derramar. Quando pensa que anda labareiri, bababá. Queira, ceiar, ele está ceando contigo. Mamãe. Você está tirando tempo para meditar na palavra. Meu Deus, olha que lindo, Deus está falando comigo aqui através da palavra. Por isso um caderno, por isso uma agenda na mão, amém? Um caderninho na mão, uma caneta, sua Bíblia. Glória a Deus, porque ele quer ceiar. Ceiar é que ele vai compartilhar o que é dele contigo. Ceiar, você não leva nada, você só leva o teu desejo, tua fome. Você só leva o coração ferido de fome, de sede por ele. Só isso. O resto é ele que dá. Amém? Glória a Deus. Então veja só, que tremendo, né? Deus falando aqui comigo e com você. Então, um casamento, uma aliança de verdade. Aprenda isso com a palavra. Aprenda. Vamos aprender com a palavra. Um casamento, uma aliança de verdade, só pode acontecer entre duas pessoas que se amam. Não vem dizer, porque fulano casou forçado, vai viver a vida todinha forçada. Porque eu conheço histórias assim. Uma vez uma senhora, uma jovem senhora, né? Ela estava ali, não sei quantos anos de casamento. Meu pai me forçou a casar com esse homem, com essa pessoa. Chorando. Nunca amou aquele homem. Entendeu? Trazendo para a nossa vida espiritual, tem muitos crentes que eles estão forçados com Deus. Eles vão para a igreja forçado, eles vão orar forçado, e depois ainda fica falando mal dos pastores, dos líderes, das pessoas, do irmão que fica chamando ele para orar. Esse irmão é muito chato, fica... que tem de exemplos assim, pessoal, não vem que não tem, eu não vou orar com você 1 hora. Entendeu? Você é muito chato, fica me chamando para orar. Entendeu? É uma aliança forçada, é uma pessoa que está na igreja forçado. Não vê a hora de qualquer oportunidade a pessoa de se desviar, sair, deixar Jesus, se afastar. Eu dizia isso aos meus filhos, eu dizia assim, olha, Deus não tem neto não, Deus só tem filho. Ou vocês têm um compromisso com Deus, ou vocês não têm Deus. Entendeu? Não tem outra alternativa. E aqui em casa não tem disso não. Ou vocês querem, não tem disso não, porque senão vocês não vão
Se vocês pensam que vocês nasceram para ir para o inferno, você nasceu na casa errada. Entendeu? Sempre disse isso para meus filhos. Então, eu, particularmente, forçava eles a irem para a igreja, forçava, enfiava a palavra de goela abaixo, entendeu? Porque são meus filhos, eu poderia fazer isso, mas para uma pessoa qualquer, você vai fazer, você vai apanhar, entendeu? A pessoa vai falar mal de você, entendeu? Então, filho, tudo bem, né? Você vai lá e força, não, você vai ter que ir para a igreja, adolescente, né? Entendeu? Você vai ter que ir para a igreja. Não, quem come do meu pirão, olha, também ganha do meu cinturão, era o que meu pai dizia, né? Amém? É gostoso, né? A gente faz isso e depois a gente vê o resultado. Puxa, meu filho cresceu, minha filha cresceu, e olha pra gente, eles querem o mesmo testemunho da gente. Meu Deus, que maravilha, né? Então, olha só, mas com uma pessoa que não é nem da água nem do sal, como dizia minha mãe, é difícil. Aí é diferente, a pessoa vai ficar com raiva de você, vai achar que você está forçando ela a querer Jesus. Então, veja só, Deus não quer ninguém forçado, tá? Então, um casamento, uma aliança de verdade, só pode acontecer entre duas pessoas que se amam. Do contrário, não adianta nada. Deus quer de seus eleitos, amém? Deus quer daqueles que realmente entregaram suas vidas para Ele. Ele quer um compromisso recíproco, amém? Sincero. Então, aquele que parte, olha só, que tem esse interesse somente para si, não tem interesse para Deus, mas quer estar no relacionamento com Ele, mas pensando somente em si, isso não é aliança com Deus. Entendeu? Ele quer de mim e de você, que venha uma decisão de mim e de você, da parte mais íntima do teu ser, do teu coração. E ele diz isso, filho meu, dai-me o teu coração. Então, aquilo que as pessoas têm mais interesse, entendeu? Naquilo que elas têm mais interesse, é aquilo que elas amam. E daí você vai descobrir aonde está o coração delas. Amém? Muito forte isso, né? Você vai descobrir onde está o coração delas. E o que a gente vai fazer? Não, faz o seguinte, vai e compre. Compre ouro refinado no fogo, vestes brancas, colírio para que tu vejas. Vai em Cristo. Busque, vem orar comigo, vem orar 2 horas comigo. É assim que a gente tem que fazer. Amém? Com as pessoas que já conhecem a verdade da palavra de Deus, mas estão remancheando. Sabe o que é remancheando? Procrastinando. Que precisa prosseguir para o alvo, mas está ali, ó. Entendeu? Não, relutando. Entendeu? E às vezes a gente quer parar tudo para poder colocar essa pessoa no ombro e fazer alguma coisa por ela, porque, claro, o amor no coração da gente, né, pelas almas, está fervendo. Mas essa palavra leva a gente a vigiar. É preciso nós vigiarmos para saber quem de fato Deus quer que a gente ajude, amém? E quem é para que a gente possa levar eles, né, a uma vida de compromisso com Deus. Glória a Deus. Então convide as pessoas. Se tiver alguém, anos e anos, que já conhece a verdade, você está ali querendo levar uma palavra e a pessoa está contestando, como você faz o seguinte, só ora por essa pessoa. Só ora. Amém? Ore por ela. Glória a Deus. E deixe ela com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. E assim seja comigo e com você. Desperte. Não se engane. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.